Boa noite, irmãos. Temos uma tarefa desafiadora aqui, né? São 3 públicos, de certa forma, reunidos. Aqueles que vêm todas as segundas para o Expondo, e essa é a tarefa fundamental, expor a palavra de Deus. A turma inicial do curso Perspectivas, que vem também em busca de alguma palavra de encorajamento para a jornada que vocês vão começar agora. E alguns que também vieram com alguma expectativa conectada ao lançamento do livro Produtividade Redimida, né, tentando perceber as conexões entre o ensino bíblico e essa dimensão da resposta aos chamados de Deus para nós. Então a gente vai fazer uma costura aqui que de fato nos permita olhar para a palavra de Deus e perceber como é que o Senhor nos orienta em todas essas dimensões, por meio da exposição, ser encorajados na missão, ao mesmo tempo em que alinhados no coração para caminhar mais e correr menos. Aliás, esse é o convite para você desde o início. Ao longo dessa meditação nessa noite, nós vamos observar como o Senhor nos convida a correr menos e andar mais. Para isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Salmo 127. A palavra do Senhor nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela graça do Senhor de nos permitir estar mais uma vez aqui reunidos com a Tua palavra aberta e com a expectativa de ouvir a Tua voz. Obrigado, Pai, pelos diferentes motivos que nos reúnem nessa noite. Aquele motivo fundamental de ouvir a pregação do Teu Evangelho. O motivo daqueles que aqui estão começando a sua jornada em mais uma classe, mais uma turma do curso Perspectivas. E aqueles que aqui estão também em busca de uma palavra conectada ao alinhamento do coração e o ajuste da sua produtividade, da sua rotina, dos seus ritmos de vida diante do Senhor. Ó Pai, em todas essas motivações nós queremos estar aos Teus pés, para que diante do Senhor sejamos tratados, pastoreados, ensinados e cuidados por Ti. Então fala a nós, toca-nos, e não seremos mais os mesmos. Pedimos assim, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, faz-nos sensíveis à Tua voz. E então muda a nossa vida, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para uma primeira aula de pessoas despertando para a consciência missionária, talvez a grande ênfase, ou talvez o tom adequado seria de encorajá-los a perceber a missão de Deus e o lugar de vocês na missão de Deus. Falar para vocês de grandes homens que fizeram muitas coisas no trabalho do Senhor e talvez dar para vocês uma dose extra de adrenalina e ânimo para que vocês já comecem o curso com todo o pique, a todo vapor. Mas eu não sou tão bom nessas coisas. Eu quero sim encorajar vocês
e trazer ânimo. Eu quero verdadeiramente que vocês comecem essa turma com um coração cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês e por meio de vocês na vida de tantas outras pessoas. Mas eu quero começar isso com uma mensagem contraintuitiva. Em 1938, foi ordenado ao ministério um homem que teve um papel fundamental em termos da participação da igreja na cultura e assim do cumprimento da missão da igreja no meio da cidade. O nome dele era Francis Schaeffer. E Francis Schaeffer, ordenado em 1938, estava no início do seu ministério. Então ele estava com todo o gás, todo o vapor. Ele foi ordenado lá nos Estados Unidos, e ali nos Estados Unidos ele começou a sua jornada ministerial. Mas o que é curioso, para que eu e você saibamos aqui, é que ainda naquele mesmo ano de 1938, o Francis Schaeffer foi parar no médico. E o médico disse para ele: você está com estafa. Você precisa aprender a parar um pouquinho. O médico teve que dar para ele um horário para dormir. Você tem que deitar às 11 da noite. Você não tem hora para dormir. Você não tem hora para parar. Você está correndo demais. Talvez você precise ajustar os seus ritmos. Alguns anos depois, talvez décadas depois, o Francis Schaeffer, conversando com seu amigo Hans Huckmacher, fazia uma avaliação do que tinha acontecido naquele período. E uma das coisas que ele diz é que no início do ministério dele, ele tinha uma teologia distorcida, e assim um coração que caminhava numa direção distorcida. Ele corria demais, porque ele achava que o trabalho da igreja não podia parar, e ele achava que tudo dependia dele. Ele achava que a missão e o resultado da missão dependia da quantidade de horas e de esforço que ele empregava no trabalho. O resultado disso é um homem que no seu primeiro ano de ministério já está diagnosticado com estafa. Naquela época não existia o nome burnout ou esgotamento. Certamente o Francis Schaeffer não está sozinho. Se ele corria demais ali em 1938, na época que ainda não existiam celulares e que ainda não existia o WhatsApp, nós somos o povo da correria. Você acorda e a primeira coisa que você faz, tipicamente, é colocar a mão no celular e já vem com luz azul nos seus olhos, sem nem contemplar a luz do sol, luz azul nos seus olhos, abrindo o WhatsApp já para ver quais são as demandas do dia. Você já acorda empurrado pela vida. Muitas vezes, antes de ter um tempo de respirar, de colocar as ideias no lugar, antes de ter um tempo com Deus e deixar que a palavra do Senhor dirija o seu coração e os seus ritmos, você já está acelerado. Quantos de nós já não acordam atrasados e assim não acordam, verdadeiramente pulam da cama para ter que correr rapidamente, engolindo um café da manhã sem mastigar direito e pegando um trânsito que só Deus sabe? E por que nós corremos tanto? É porque nós todos queremos dar conta da nossa vida, né? Há tantas coisas para resolver. Tem a escola dos filhos para pagar, tem o sucesso profissional que eu estou buscando, tem os boletos que nunca terminam, tem um monte de coisa exigindo, e eu corro. Mas assim como essa correria não fez muito bem para o Francis Schaeffer em 1938, ela não está fazendo muito bem para a gente em 2024. E por isso nós precisamos voltar para a palavra do Senhor, para que a gente possa perceber como é que Deus reorienta o nosso coração e os nossos ritmos, para que se de fato nós vamos encontrar o nosso lugar na missão de Deus, nós possamos desempenhá-la
com corações ajustados, com ritmos ajustados, e assim termos ministérios sustentáveis. Em inglês, uma das expressões para esgotamento é interessante. Eles usam a imagem to burn the candle at both ends. E a ideia é assim: você está queimando a vela dos dois lados. O que vai acontecer quando você queima a vela dos dois lados? Rapidamente ela deixa de existir. Nós estamos correndo demais e queimando a vela dos dois lados. E talvez por causa disso, a sustentabilidade do nosso trabalho na missão, que pode ser na missão da igreja, pode ser na missão de maneira mais ampla, mas pode ser nas pequenas missões que Deus nos coloca e vocações dentro do nosso lar, dentro da família, cuidando dos filhos, cuidando da casa, na nossa profissão. Nós, queimando a vela dos dois lados, transformamos a nossa capacidade de servir em uma capacidade limitada, servindo pior e por menos tempo, porque nós estamos nos quebrando no processo. Salmo 27 é um chamado do Senhor para a gente correr menos e andar mais. O título do salmo já nos apresenta que ele é um salmo de Salomão, possivelmente escrito no período em que Salomão estava construindo o templo. Talvez daí venha a imagem de edificar a casa. Mas esse salmo é recolhido posteriormente, após o exílio, e assim reunido junto aos salmos de peregrinação. E assim ele ganha novas cores. Imagine o povo voltando do exílio, e agora contemplando a demanda de reconstruir a cidade, de guardar a cidade, de restabelecer a vida. E diante de uma demanda tão grande, o povo pensando: como é que a gente vai conseguir dar conta de tudo isso? Salmo 27 providencia perspectivas para que eu e você olhemos para os chamados, missões, tarefas, colocando as coisas nos seus devidos lugares, e assim possamos correr menos e andar mais para um trabalho mais efetivo para a glória de Deus. Basicamente, o Salmo nos apresenta um grande contraste. O contraste entre o esforço humano e a graça de Deus. E esse contraste vai ser desenhado pelo salmista em 4 áreas fundamentais: edificação, segurança, sustento e família. Então você vai perceber no Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edificação. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Segurança. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Sustento. E herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Família. Mesmo com os filhos, nós temos a presença da graça em contraste com o mero esforço humano. Talvez o povo de Deus tenha o dilema de dar conta da sua vida, de reconstruir a cidade, tenha o dilema de finalmente sustentar as coisas, atingir os sonhos que eles haviam estabelecidos para o retorno à sua terra. Mas talvez eles comecem a experimentar o peso e a pressão de ter que cumprir tudo isso. Por isso, na romagem, na peregrinação, eles precisam cantar, contar e pregar ao seu próprio coração essas verdades rotineiramente. E eu e você que estamos na mesma peregrinação, precisamos cantar, contar e pregar ao nosso coração essas mesmas verdades. Nós precisamos aprender a correr menos e andar mais, observando esse contraste fundamental. E assim percebendo esses 2 aspectos que o texto nos diz. O texto nos diz que o mero esforço humano é insuficiente, e o texto nos diz que a graça de Deus é suficiente. O mero esforço humano é insuficiente,
e a graça de Deus é suficiente. Observa comigo essa estrutura. O mero esforço humano é insuficiente. O texto nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Perceba a repetição do termo em vão, da expressão, sugerindo a inutilidade do mero esforço humano. De fato, a palavra inútil agora nos é apresentada no versículo 2 de forma clara. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O texto basicamente está nos dizendo que o mero esforço humano, o mero trabalho humano, a mera iniciativa, a mera criatividade, o mero engajamento é insuficiente para o tamanho da tarefa que nós temos diante de nós e para dar conta da nossa própria vida. É tudo em vão se nós estivermos sozinhos na tarefa. E eu sei que essa não é uma mensagem muito agradável de receber. Essa mensagem nos humilha. Mas ao nos humilhar, ela providencia para nós uma compreensão adequada do nosso lugar. Isso que nos humilha e diz o mero esforço humano é insuficiente, nos coloca em uma posição ruim de ouvir sobre nossas limitações, também é aquilo que nos faz perceber qual é o nosso lugar adequado. Por que isso é difícil para nós? Por que é difícil ouvir que o nosso esforço não é suficiente? Ouvir que eu e você não somos o bastante para a missão. Ouvir que eu e você não somos o bastante para a tarefa da paternidade, para a tarefa de sustentar uma casa, para a tarefa de pastorear uma igreja, para a tarefa de servir a uma sociedade. Por que ouvir que eu e você não somos suficientes é doloroso, é ruim, é incômodo? Bom, existem pelo menos duas razões fundamentais. Uma delas é que desde a queda nós temos um coração autorreferente. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e criados para fora de nós que habitando o jardim ocupávamos com alegria a posição de criatura e não criador, depois que rompemos o pacto, passamos a achar que o nosso lugar era na cadeira do Criador. Nós agora lutamos com Deus para ser os controladores da nossa vida, para ter a palavra final, por exemplo, sobre a criação dos nossos filhos. Não é isso? A gente não corre tanto para ter filhos perfeitos. A gente não morre de medo de ter filhos que não saibam falar inglês, que não sejam bons cidadãos, que não tenham uma boa profissão ou uma boa família quando crescerem. E assim a gente não fica tentando controlar cada variável da vida para manter tudo em ordem. Nós tentamos controlar cada variável da vida quanto ao nosso serviço. E por isso a gente quer dormir tarde e acordar cedo. Por isso nós compramos a ideia de que você tem que ser o último a sair. E nunca pode dizer não para o seu chefe. Você tem que estar lá se você quiser crescer profissionalmente, se você quiser ganhar aquela promoção, se você quiser permanecer empregado. É o nosso coração autorreferente dizendo que nós somos aqueles que dão conta da própria vida. Por isso você quer faltar aos domingos para ficar estudando para o concurso público. E assim realizar o sonho da sua vida de ter a tal estabilidade financeira. Nós corremos e corremos e corremos, porque o nosso coração, deixando de aceitar a nossa finitude, quer ocupar o lugar do Criador. E ocupar o lugar do Criador dá trabalho.
Talvez você tenha assistido o filme O Todo-Poderoso. Você sabe o que acontece quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus, né? Não dá. Essa mochila é pesada demais para nós. Por isso é difícil ouvir que nós não somos o bastante. O nosso coração autorreferente não quer aceitar a posição de criatura. Nós lutamos para ocupar a posição de criador. Mas é exatamente a tentativa de ocupar a posição de criador que nos faz tão mal. A missão não depende, em última análise, de nós. E se você começa a pensar sobre a missão dessa forma, você já começou errado. Mas tem uma segunda razão. Não é apenas o nosso coração autorreferente, é também a nossa cultura que se distancia dos padrões de Deus. E aqui nós temos dois elementos fundamentais. Por um lado, e aqueles que estavam aqui ontem ouviram sobre isso, nós estamos em uma sociedade ocidental, cuja grande história, cuja grande cosmovisão que tem dirigido ao longo dos séculos, é a cosmovisão chamada de humanismo secular. Humanismo secular, basicamente, é a história que diz: você é o protagonista da sua vida. O homem é o centro do mundo. Por isso, você ocupa a posição central. É claro, criados então nesse caldo de cosmovisão, nós somos tentados a olhar mais para o nosso esforço, mais para nós mesmos, do que para a graça do Senhor. Nós crescemos pensando que as coisas dependem de nós e que o nosso esforço nos levará a atingir o sucesso. Mas não só o humanismo secular e a sua mensagem de que nós construímos a nossa história. Especialmente na nossa época, nós estamos vendo uma transição do perfil social. Um autor chamado Byung-Chul Han tem descrito a nossa época como a época da positividade tóxica e a nossa sociedade como a sociedade do desempenho. Veja que curioso, até onde nós sabemos, esse autor nem é cristão, mas ele tem conseguido perceber os sinais dos tempos. E ele descreve assim: visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, TPL, ou a síndrome de burnout, SB, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Mais além, ele diz o seguinte: a sociedade disciplinar de Foucault, Michel Foucault, que descrevia um tipo de sociedade marcada por quartéis, hospitais, presídios, que seguem a mesma lógica, né? Todo mundo fardado, todo mundo só se move de acordo com a sirene, e você tem um horário de tomar um banho de sol, ou pátio, ou recreio, como as pessoas chamam. A mesma coisa para todo mundo: hospital, quartel, escola. A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. O que o Chul Han está dizendo para a gente é que houve uma mudança nessa virada de século. E agora, a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade marcada por um tipo de positividade,
que nos coloca na pressão de performar ou de ter que gerar desempenho continuamente. Em outras épocas, você era muito mais limitado, restringido pelas figuras de autoridade que tendiam a manter você no seu lugar. Agora você está em um ambiente social que as pessoas estão o tempo todo encorajando e dizendo para você que você tem que fazer mais, e que você pode mais, e que você consegue mais. Ele ainda nos diz: a sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade, é determinada pela negatividade da proibição. A sociedade de desempenho, a nossa, vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. Justamente a desregulamentação crescente vai abolindo-a. O poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. O plural coletivo da afirmação "Yes, we can" expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. Talvez você lembre, "Yes, we can", e sim, nós podemos, foi a campanha de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos. E ele diz: isso sintetiza a grande voz que dirige a mentalidade das pessoas hoje em dia. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negativa gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Porque nós somos encorajados a olhar para nós e a acreditar no nosso potencial. Nós somos encorajados a acreditar que podemos ser tudo o que quisermos. E nós nos esforçamos muito para chegar lá. Aliás, curioso, essa é exatamente a mensagem que a Barbie traz para suas filhas pequenas. O slogan da Barbie evoluiu ao longo das décadas, desde que a marca foi introduzida em 1959. A primeira foi a declaração descritiva Teenage Fashion Model. Não era exatamente nenhum lema, era basicamente a descrição, usada de 1959 a 60. O slogan "Você está sempre bem vestida" na Barbie foi usado entre 1961 e 63. No entanto, a partir de 84, a marca tornou-se mais intencional sobre a melhoria da identidade da marca e da reputação da marca de acordo com a sua proposta de valor e mercado. E agora vieram os slogans. Nós, garotas, podemos fazer qualquer coisa. Esse foi o slogan de 84 a 86. E seja quem você quiser ser, de 1987 a 1982. Demonstraram uma tentativa consciente de comercializar a Barbie para meninas e seus pais de uma maneira que era empoderadora e relevante. Até chegarmos ao atual slogan: você pode ser qualquer coisa. Nossas filhas crescem com a tal da positividade tóxica, aprendendo que elas podem ser qualquer coisa. E se nós podemos ser qualquer coisa, então agora nós temos sobre nós o fardo insuportável de nos tornarmos pessoas de sucesso. E para que a gente atinja o sucesso, a gente vai ter que correr. E correr muito. Os Guinness nos diz assim: no mundo imediatista da modernidade avançada, a vida é disparada contra nós a queima-roupa. E uma vez que somos encorajados a perceber que ela acelerará ainda mais, quase não sai, à medida que as coisas vão se tornando ainda mais eficientes, significa que estamos vivendo muito lenta e ineficientemente agora. Temos menos controle sobre o nosso tempo do que nunca, o que é o verdadeiro indicador da escravidão. Estamos na mira da arma como nunca estivemos, correndo, correndo, correndo e nunca alcançando. Segundo nos dizem, a maioria de nós olha para 3 telas ao mesmo tempo, checa o smartphone mais de 100 vezes por dia, o que é apenas um dos aspectos de nosso constante estado de atenção parcial e da sensação de estarmos sempre para trás. Se a vida depende de nós,
se sou eu que tenho que produzir o meu sucesso, se eu posso ser tudo o que eu quiser ser, então eu tenho que correr. Eu tenho que correr para edificar a casa, guardar a cidade, dormir tarde, acordar cedo, comer o pão que penosamente granjeei. Eu tenho que garantir a minha família, eu tenho que produzir os meus filhos, garantir o seu sucesso profissional e educacional. Eu tenho que fazer a igreja crescer, eu tenho que fazer isso e fazer aquilo, eu tenho que cumprir a missão, eu tenho que garantir que os povos não alcançados se dobrem diante do Senhor Jesus. Eu tenho que fazer e fazer e fazer e fazer. Quem é que está à altura disso? Quanto mais positividade nós recebemos, mais nós quebramos. E aí eu vou pedir a licença de vocês para colocar em vídeo um exemplo de alguém que, diante do mundo, é considerado uma pessoa de sucesso. Milhões de seguidores nas redes sociais. É como se eu tivesse saído de um... Milhões de seguidores nas redes sociais, milhões de reais na conta bancária, e de repente se coloca diante de todo mundo, dizendo: eu estou quebrada. Essa é a Natália Arcuri, ela é uma influenciadora, ela tem um canal muito conhecido chamado Me Poupe, em que ela fala de finanças, e ela fez esse desabafo. Ouça o que ela diz. É como se eu tivesse saído de um transe. Como se o espírito que se apossou de mim tivesse se cansado da hospedeira e partiu para oprimir outra vítima, ou simplesmente se deu por vencido pela resistência e teimosia que habita dentro de mim. Se você não é da religião, pense em uma sanguessuga que ficou tão gorda de puxar sangue que explodiu. Eu cansei de tentar ser perfeita, de seguir os meus próprios padrões, de cumprir as minhas próprias metas. Essa roupa me vestiu da infância aos 38, flagelou meu corpo, a minha alma e definiu os caminhos da minha mente. Sem que eu percebesse, o que era o meu sonho virou um pesadelo. O que era leve e mágico virou um peso, um fardo pesado demais para carregar. Eu já não aguentava carregar, mas continuava carregando. Continua, Nath. As pessoas diziam: não para nunca. Eu ouvia de muita gente. Como em um reality de resistência, onde a torcida grita para que o participante não desista do seu prêmio, lá estava eu, sendo aplaudida por uns e vaiada por outros. O show acabava e o peso não saía das minhas costas. A torcida dispersava, a vaia calava e lá estava eu, carregando minha mochila do castigo. Mas assim como os meus sonhos falaram alto demais aos meus ouvidos, 8 anos atrás, o meu cansaço falou mais alto dessa vez. Não é bonito nem admirável seguir o grito do cansaço. O mundo pede de que você continue, que não se canse, que vá à exaustão. Cansar é para os fracos. Essa era a visão que eu tinha também. Até entender que a voz que pedia pausa da luta infinita queria o meu bem. O mundo diz: cansar é para os fracos. Você tem que correr mais. Você tem que realizar. Essa é a sua condição? Você está com o coração quebrado e o corpo afetado? Porque você está tentando edificar a casa sozinho, guardar a cidade sozinho, conquistar o sustento sozinho, garantir a família sozinho. Você é a mãe sobrecarregada, tentando criar filhos perfeitos e tentando manter a casa como uma casa de revista de arquitetura. Você é o pai quebrado, sobrecarregado, lutando para dar conta do sustento da sua família e correndo, mas acumulando fardo e mais fardo sobre os seus ombros. Você é o líder cristão esgotado, acreditando que não pode jamais parar, porque se você parar, a igreja vai parar, e se a igreja parar, as coisas vão cair. Você é o estudante
que tem a pressão insuportável de ter que passar nas provas, na universidade, no concurso, mas que de tão tenso você já nem consegue mais manter a concentração naquilo que precisa ser feito? Talvez você precise voltar, ouvir o Salmo 127 e lembrar: o mero esforço humano é insuficiente. Você não basta para a tarefa. Eu tive que aprender isso a duras penas. Eu também experimentei esgotamento. Já como pastor, eu acreditava que eu, mesmo afirmando uma teologia firmada na soberania de Deus, eu acreditava que eu tinha que estar correndo o tempo todo para que a igreja funcionasse. Por isso eu não tinha dia de folga. O dia de descanso era um dia que eu lidava com demandas atrasadas ou eu adiantava alguns outros trabalhos. Essa teologia problemática, o coração desalinhado, começou a cobrar o seu preço. Primeiro no corpo. O corpo começa a sentir dificuldade de concentração, trabalhos que antes eram comuns e até prazerosos, como ler um livro, passam a se tornar em algo mais pesado. O seu sono fica prejudicado, a sua imunidade cai, você fica doente mais facilmente. E então você começa a perceber que não é só o corpo que está afetado, é o coração também. Você está mais irritado, mais indisposto. No meu caso específico, crises de ansiedade, ataques de pânico. Essas coisas começaram a me quebrar e era, na linguagem do C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus. Deus dizendo: ei, você é criatura e não criador. Talvez alguns de vocês estejam sendo quebrados nesse exato momento. E talvez vocês já não tenham prestado atenção no megafone dizendo: para, corre menos, anda mais. Deixa eu ser por um instante o seu coach de fracasso. Você não vai ser tudo que você quiser ser. Só Deus é. Você não vai conquistar todos os seus sonhos. Só Deus realiza tudo o que Ele determina. Você não vai obter o sucesso pleno segundo os padrões do mundo. Só Deus é plenamente bem-sucedido. Aqui, nesse mundo caído, eu e você, pessoas quebradas, vivemos como seres finitos, criaturas. E o quanto antes nós abraçarmos essa realidade, abraçarmos a nossa finitude, tanto melhor será para o nosso coração. Nós não fomos criados para sentar na cadeira do Criador. Nós fomos criados para nos prostrar aos pés do Criador e agradecer o fato de que Ele tem sobre si o governo, o controle e o poder. E é exatamente por isso que após nos derrubar, o Salmo nos levanta. Porque o Salmo nos diz: o mero esforço humano é insuficiente. Você não é suficiente para a tarefa de pai ou de mãe. Você não é suficiente para a tarefa de pastor ou de líder. Você não é suficiente para a tarefa de conselheiro ou de missionário. Você não é suficiente para a tarefa de provedor ou de protetor. Você não é suficiente sozinho. Mas a graça de Deus é. A graça de Deus é suficiente. Por isso o Salmo nos apresenta: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E agora o Salmo está dizendo: existe uma forma vã, existe uma forma inútil, e essa é a forma da mera atividade humana. Da atividade humana desvinculada da graça do Senhor. Mas quando a graça do Senhor está presente,
quando a graça do Senhor nos acompanha, quando a graça do Senhor nos sustenta, a casa é edificada, a cidade é vigiada, o sustento vem e a família é enriquecida. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Após derrubar as nossas pretensões de rejeitar a finitude e tentar ocupar o lugar de Deus, o salmista nos convida a, aceitando a nossa finitude, contemplar a dádiva, contemplar a graça, e assim correr menos e andar mais, porque andamos firmados em um terreno sólido, a obra do Senhor. O Senhor edifica, o Senhor protege, o Senhor provê, o Senhor concede herança. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é amoroso. Quanto descanso existe, irmãos, em saber que você não tem a palavra final ou a garantia final sobre o sucesso dos seus filhos como adultos, mas Deus tem. Quanto descanso existe em saber que você pode fazer os maiores esforços para levar o Evangelho aos mais distantes rincões do mundo, e você é insuficiente para a tarefa e não tem como garantir que qualquer pessoa seja convertida, mas Deus tem todo o poder. Como é pesado saber que você não consegue converter o seu pai, que resiste à palavra do Senhor, mas que se você mantiver os seus joelhos dobrados, aquele que transforma corações poderá trazer mesmo o pecador mais resistente, prostrado aos pés da cruz. Como é acalentador saber que mesmo depois de tanto trabalho, parece que sobra mês para o seu salário, mas olhando para a provisão do Senhor, Ele promete que cuidará de você e da sua família, nada lhe faltará. Enquanto os nossos esforços são insuficientes e as nossas pretensões arrogantes precisam ser deixadas de lado, o Senhor nos convida a descansar em seus braços, contemplando a beleza da sua graça. É aqui que almas cansadas reencontram o descanso. É aqui que a sobrecarga e o esgotamento pode ser substituído pela paz que excede todo o entendimento. É aqui que eu e você, que corremos demais, podemos reaprender a ajustar os ritmos para andar. E enquanto andamos, podemos olhar para os pássaros, para os lírios e ser lembrados dia após dia de um Deus cuja graça sustenta, provê, acompanha e guia os seus filhos. É aqui que eu e você, machucados, ansiosos, deprimidos, podemos reencontrar equilíbrio e força para retomar os chamados que o Senhor nos deu e dizer: agora eu posso servir. Eu não tenho mais o peso do mundo sobre os meus ombros. O meu trabalho é descansar no Senhor e fazer aquilo que me cabe, sabendo que o resultado final pertence somente a Ele. E como se não fosse suficiente, Deus ainda nos dá uma verdade ainda mais escandalosa. Essa verdade chocante que está ali no finalzinho do versículo 2. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. É verdade que esse trecho é disputado. Existem diferentes traduções possíveis para esse trecho. Uma outra tradução possível sugere que até mesmo o nosso sono, até mesmo o nosso descanso, o nosso sono é provisão do Senhor. Mas essa forma da Revista Atualizada trazer é especialmente interessante. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem.
Veja, isso aqui não é um estímulo à preguiça, tá? Isso aqui não tem nada a ver com aquela teologia do Ed Mota jovem, que cantava, eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer, tem nada a ver com isso, tá? Mas esse é o último, é um golpe de misericórdia nas nossas pretensões arrogantes de autossuficiência. Porque nós somos tentados a pensar, eu não posso parar. Se eu parar, a casa vai virar uma bagunça. Você já viu meu marido? Você já viu meus meninos? Se eu parar, a igreja vira uma bagunça. Você já viu as pessoas que estão chegando? Se eu parar, o meu curso vira uma bagunça. Você já viu o tanto de leitura que o professor passou? Se eu parar, as coisas vão ficar insuportáveis. E então o Senhor vem e diz assim, dorme. Quando você dorme, você é basicamente um vegetal. Quando você dorme, você não está educando seus filhos. Você não está ensinando ninguém. Você não está aconselhando. Você não está movimentando a economia. Quando você dorme, você não está gerando valor. Quando você dorme, você não está fazendo amigos e influenciando pessoas. Quando você dorme, você é um vegetal. E Deus diz, eu amo esse vegetal. E eu vou sustentá-lo no seu sono, para ele aprender que não é a correria dele, é o meu amor e a minha graça que vão mantê-lo vivo e provido. Pelo que é que você está correndo? Alguns casais tendo lutado durante meses, talvez anos, por ter filhos, continuam correndo desesperadamente. Tem alguma coisa errada com a gente. E a igreja não ajuda, né? A igreja coloca uma pressão ainda mais intensa. Cadê o menino? Cadê o bebê que não vem? E esses casais crescem na expectativa e correm, tentam, fazem exames e veem possibilidades e se agoniam e a alma inquieta cresce dentro do seu coração. A gente tem que correr mais. A gente precisa conquistar. O nosso esforço vai nos fazer ter um bebê. Você está correndo pelo alcance do primeiro milhão antes dos 25 anos? Tem que correr muito, gastar pouco. Trabalhar enquanto eles dormem, investir, e assim conquistar minha liberdade financeira o quanto antes. E assim você está sacrificando o seu tempo com Deus e a sua vida no altar do dinheiro? Você está correndo por causas nobres, como edificar uma família, como levar o evangelho aos perdidos, mas fazendo isso a partir desse desequilíbrio autorreferente de quem quer controlar as coisas e fazer tudo depender de si. Essa é a receita para você quebrar. Essa é a receita do cansaço. Essa é a receita do desânimo. Essa é a receita de ministérios e vocações que ficam pela metade do caminho. Mas se nós queremos cumprir o nosso papel na missão de Deus, nós precisamos aprender a fazer o trabalho do Senhor, dos modos do Senhor. E tudo começa com corações alinhados diante de Deus, reconhecendo a nossa finitude, contemplando a graça. E após contemplar a graça do Senhor, finalmente nos apresentar diante de Deus, dizendo, eis-me aqui. Eu quero servir ao Senhor, como marido, como pai, como profissional, como missionário. Eu quero fazer o que o Senhor tem colocado diante de mim, mas quero fazer com o coração correto, e quero fazer com os ritmos corretos. Não me interessará se o mundo inteiro estiver correndo. O mundo inteiro corre porque eles acham que tudo depende deles. Nós seguimos um fluxo diferente, um cronograma diferente, uma bússola diferente, um passo diferente. Nós andamos
porque o nosso Senhor Jesus correu em nosso lugar. Ele recebeu sobre si a ira do Pai. Ele provou para o Pai que era justo e bom. Ele atingiu tudo aquilo que eu e você não conseguimos atingir. Ele conquistou tudo aquilo que eu e você não conseguimos conquistar. Ele fez o que eu e você não podemos fazer. Para que agora sim, firmados na sua obra, descansados na sua graça, o nosso coração tenha verdadeira força para servir naquilo que Ele tem colocado diante de nós. Qualquer coisa fora disso, irmãos, é arrogância e a pretensão de ocuparmos um lugar que não é nosso. Por isso, arrependamo-nos do nosso orgulho e percebamos que muito do nosso cansaço é o resultado de uma luta com Deus, que nós queremos ganhar, mas que precisamos perder. Que o Senhor nos dê consolo, graça e pausa para fazermos o trabalho do Senhor, correndo menos e andando mais.